Estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados do Espiritismo, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de Deolindo Amorim, seu fundador, e com a presidência de honra de Jorge Andréa, e com a presença, colaboração e a vibração de todos os demais luminares que já fizeram a história do ICEB, que agora nos ajudam a dar a sua sustentabilidade e continuidade para essa obra que é um projeto do plano espiritual superior. Vamos então, juntos, em nome de Jesus, ó Mestre querido, de todos nós, aqui nos reverenciamos ao teu coração. Nós te pedimos, Mestre, ao te agradecermos, que permaneças conosco, que continues a abençoar o ICEB e os nossos esforços, ainda que incipientes, para colaborarmos com a obra que é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Graças te damos, Mestre, rogamos-te e te agradecemos por espargires agora por sobre toda a humanidade, particularmente Jesus, por sobre tantos focos conflagrados nesse planeta que diriges tão amorosamente. Também te agradecemos, Mestre, por aqui estarmos na condição em que estamos, e ao te agradecermos nesta hora, nós também te rogamos as bênçãos especiais por sobre a mente e o coração de nosso querido amigo, nosso companheiro, amigo do ICEB, nosso irmão Rubens Sobrinho, que vem hoje, mais uma vez, partilhar seus conhecimentos profundos sobre temas profundos que dizem respeito, Mestre, à obra de nosso Pai. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, nós já vimos que estamos com o nosso querido amigo Rubens Garcia Nunes Sobrinho. Ele é professor efetivo associado de Filosofia Antiga da Universidade Federal de Uberlândia, tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor pela Universidade de Minas Gerais, sob orientação do professor doutor Marcelo Marques, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em Platão, pitagorismo, cultos de mistérios gregos e ética clássica, atuando principalmente nos seguintes temas: mito e argumento nos diálogos platônicos, filosofia do mito, pitagorismo e mistérios gregos. É coordenador do Núcleo de Estudos de Filosofia Antiga na Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do Grupo de Pesquisa Ciência e Espiritualidade, membro da Sociedade Brasileira de Platonistas, autor do livro Platão e a Imortalidade da Alma, pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, autor de vários artigos acadêmicos, pós-doutor em filosofia, e agora nós podemos dizer, o mais qualificado para falar sobre Leon Denis, línguas antigas, como grego e latim. E tem sua especialidade em Platão, que conhece com muita profundidade, e apresentou trabalhos sobre o assunto, sobre o platonismo, no Enlip, sobre a obra de Leon Denis. E é sobre esse nosso querido filósofo poeta que o Rubens vem hoje nos falar, no recorte A Cosmologia de Leon Denis. Rubens, mais uma vez, nós te agradecemos muito por estar aqui, por partilhar seus conhecimentos aqui conosco, com todos nós aqui do ICEB, todos os que estão em ambos os planos de existência, nos acompanhando, e nesse agradecimento também te dizemos, somos todos ouvidos.
Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar participando desse projeto majestoso que é o ICEB. E eu agradeço a todos os colaboradores e membros do Instituto de Cultura e Espírito. E para mim é uma grande honra e oportunidade de crescimento. Bem, o que me traz aqui hoje o meu objetivo é falar de alguns aspectos apenas da cosmologia de Leon Denis, porque trata-se de um autor extremamente rico, fecundo, com muitas camadas de significação e aprofundamento. Então, eu vou fazer um recorte que atravessa principalmente a obra de 1911, O Grande Enigma, uma obra de 1922, que é o Espiritismo na Arte e na Ciência, mas também o problema do ser, do destino e da dor, e o, algumas coisas do Depois da Morte, que é uma obra bastante filosófica também. Ô, Então, Rubens, desculpe te interromper, mas é que alguns companheiros que estão nos acompanhando talvez não estejam com a definição conceitual de cosmologia e cosmogonia. Você podia falar sobre isso e depois entramos em Leon Denis e cosmologia? sim, a cosmogonia, né, é uma palavra composta, que vem do grego, cosmos e gênesis, que seria uma narrativa acerca da origem do universo. E cosmologia é qualquer tipo de tratado ou reflexão acerca das leis que regem o universo. Então, cosmologia, o Leon Denis vai falar das leis que regem o universo. Cosmologia na obra de Leon Denis. O enigma do universo. O ponto de partida de Leon Denis, ele começa a falar da cosmologia, ao fazer uma reflexão acerca das leis do universo, é simples. O universo não é um caos. Ou seja, o universo e, por conseguinte, a natureza, as leis naturais, não são fruto do acaso, como os materialistas ainda defendem. Né? Os que são mais dogmáticos defendem precisamente que a vida, a inteligência são frutos do acaso. E Leon Denis já começa com esse postulado, esse pressuposto de que o universo não é um caos, é uma obra. E mais, é uma obra de arte. Ele vê o cosmos organizado. O universo ele é regido por leis. A natureza, de maneira geral, ela é regida por leis que podem ser apreendidas e compreendidas pela inteligência humana. Isso é determinante até para apontar o nosso destino, ou a nossa destinação final, que seria uma expansão da nossa compreensão, da nossa consciência, gradativamente, até que nós tenhamos uma compreensão ampla acerca dessas leis que regem o universo como um todo. Se existem leis, e leis entendidas no sentido de regramento, de ordenação, que é matemática, né? Nós entendemos essa ordenação através de expressões matemáticas. Se existem é, regras e ordenação inteligente, onde a lei há inteligência. Ou seja, uma norma, uma regra, uma ordem, seja ela qual for, é a resultante de uma atividade consciente e inteligente. E esse todo também é harmônico, é uma harmonia no sentido musical mesmo. E a harmonia, na sua origem etimológica grega,
que vem de harmos, é um ajuste, um acoplamento, uma consonância entre elementos distintos, diversos. No caso da música, são notas musicais, são tons distintos, diferentes, intervalos diferentes, que, através de um tratamento mental inteligente, eles são postos numa consonância, e consonância em grego é sinfonia. Então, esse arranjo cósmico que obedece a leis e regras são invariantes, elas são as mesmas em qualquer ponto, são a expressão de uma atividade inteligente que instaura uma consonância, um todo bem ajustado. Onde há harmonia, há sentido. Então, não existe harmonia sem que se pressupõe uma atividade inteligente que torne possível aquela coexistência e aquela consonância harmônica. O universo, então, segundo Leon Denis, é o primeiro grande texto, o primeiro livro de Deus. E é incrível que nós, seres humanos, encarnados, corporais, nós possamos aprender, através da faculdade da inteligência que nós desenvolvemos, nós possamos compreender esse arranjo. Então, a própria natureza serve de ponto de partida para essa compreensão. Quando o cientista desvenda leis e regras físicas ou leis naturais que regem a vida, por exemplo, ele é levado a refletir acerca dos princípios primeiros e fundamentais de todas as coisas. E isso, para Leon Denis, é um elemento intrínseco no desenvolvimento humano. E ele se pergunta qual é a finalidade da existência. Não houvesse uma finalidade, e Leon Denis aqui está se inserindo na tradição cosmológica grega, que pressupõe que o universo ele tem um fim que é o bem. A finalidade de todas as coisas é o bem. Se não houvesse essa finalidade última, esse destino último, a vida humana seria sem propósito, né? Então, ele contrapõe o acaso ao regramento, regramento como ordenação inteligente. E Leon Denis busca conciliar leis físicas que são invariantes, e por serem invariantes, elas são necessárias, com a espontaneidade do livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que o universo é regido por leis, nós temos a prerrogativa, enquanto seres inteligentes, de decidirmos voluntariamente por nossas ações. Então, Leon Denis, na sua reflexão, nas suas obras, vai conciliar esses dois aspectos de leis físicas, leis naturais, constantes, com a espontaneidade do livre-arbítrio. Há uma essência universal. E essência, a palavra essência, Leon Denis, na verdade, fala em substância. Mas substância é uma palavra aristotélica em que ela pode designar uma realidade fundamental, que é no sentido de essência. Essência implica o real, aquilo que existe realmente. E substância é empregado no sentido, às vezes, de próximo do de Aristóteles, de um receptáculo, de uma matriz de propriedades e atributos. Então, para Denis,
ele afirma algo revolucionário para o seu tempo, e era mesmo, que matéria, força e espírito não são três coisas ou três realidades distintas. São três estados de uma mesma substância universal, de uma mesma matriz universal em que ocorrem todos os fenômenos naturais, né? E matéria, a palavra matéria é intuitiva para todos, que vem também o primeiro a empregar uma palavra específica para a matéria foi Aristóteles. Platão falava em corpo, Aristóteles dá um sentido técnico para a palavra madeira, né, que é hile, e daí vem a nossa palavra matéria, está relacionado com a madeira. E força, no sentido da física moderna, né, a força é uma capacidade, é um poder de uma capacidade que promove a ocorrência de fenômenos. Estritamente falando, a mecânica, força seria a capacidade de realizar trabalho. Mas Leon Denis emprega essa palavra num sentido mais amplo, que pode se referir às forças físicas da natureza ou também a potências psíquicas, né, ou faculdades mentais. Então, força é algo que engendra ocorrências ou fenômenos. E o espírito, no sentido em que Kardec empregou, né? Então, força, matéria e espírito seriam três estados de uma mesma substância universal, ou seja, são gradações de uma mesma realidade. Isso é extremamente inovador, porque Leon Denis publicou O Grande Enigma em 1905. Ao contrário, o Problema do Ser do Destino da Dor, em 1905, e O Grande Enigma, em 1911. E, embora ele cite vários cientistas do seu tempo que se dedicaram à física atômica, ou descobriram a radioatividade, como William Crookes, Pierre-Marie Curie e outros, ele não fala nada do Einstein. Então, nós não sabemos se ele tomou conhecimento de alguma forma, frequentando a Academia de Ciências de Paris, do princípio de equivalência de matéria e energia, em que foi apresentado pelo Einstein na formulação da teoria da relatividade restrita ou especial. Mas, filosoficamente, todas as consequências estão aqui, né? Um princípio de equivalência entre matéria e energia. E mais, ele inclui aí o espírito como sede de todas as faculdades superiores humanas. Aquilo que chamamos matéria é apenas energia condensada, ou seja, ele está antecipando em tudo o que o Einstein vai dizer. No Grande Enigma, a diferença de 6 anos não talvez ele não tivesse tido contato direto é uma teoria de física matemática, muito restrita a um debate técnico. E o que chamamos de espírito é energia elevada. E energia é outra palavra que tem um sentido técnico na física e nas ciências, né? Como algo que se conserva durante as transformações fenomênicas. Energia, então, é um princípio que se conserva em todas as interações e transformações e mutações da natureza.
Então, tanto a matéria é energia, e o Einstein estabeleceu uma equação para isso, ah, como o espírito também seria energia, de uma modalidade diferente, que a ciência ainda não estabeleceu, discriminou experimentalmente. Enfim, tudo vibra, tudo se transforma, tudo se liga. Quando o Leon Denis diz que tudo é vibração, ele está antecipando também essa concepção unificadora, né, de teorias de campo e ondas, né, que a física depois ia desenvolver. E ele já aponta para uma interconexão entre todas as coisas. Esse princípio é pitagórico e adotado também por Platão. Há uma conexão entre todas as coisas, que ele vai chamar, baseado no espírito do seu tempo na França, de solidariedade. Solidarismo francês é um fenômeno do século XIX que aponta para conexões sociais, mas conexões também entre pessoas. Então, os elementos fundamentais seriam matéria, força e inteligência. A inovação do Leon Denis é que, na sua visão, seguindo já argumentos que são bastante sofisticados em Platão e também em Aristóteles, de que há um princípio inteligente que antecede, que ele causalmente, ele antecede as causas físicas mensuráveis. Então, para Leon Denis, isso ele está na esteira de uma longa tradição neoplatônica, neopitagórica, que afirma que há uma consciência cósmica no universo. Não seria possível haver leis inteligentes, leis físicas, leis causais, sem que houvesse uma inteligência. E não existe inteligência fora da alma ou fora do espírito. Então, a inteligência seria algo necessário como condição de possibilidade para a própria existência de leis físicas que são inteligentes. Ele observa que matéria e força existem no homem e no universo, no cosmos. Né? Cosmos, em grego, é cosmos, né? Em português é cosmos. Matéria e força existem tanto na natureza como em nós. Né? Nós somos materiais e, ao mesmo tempo, temos forças, ao mesmo tempo físicas, no sentido físico de transformação material, mas também no sentido psíquico, né? Forças internas ao nosso psiquismo. Mas há um terceiro elemento que explica os dois. Então, as causas naturais, causas que são princípios explanatórios acerca do funcionamento da natureza, elas são, na verdade, secundárias. E a ciência se limita a estudar essas causas secundárias, porque elas são mensuráveis e podem submeter-se à experimentação e, por conseguinte, à reprodutibilidade a, a, e serem verificáveis. Mas há um elemento prévio que determina a condição de possibilidade dessas causas físicas e naturais, que seria a inteligência. Então, Leon Denis, para ele, a inteligência é o princípio cósmico fundamental e que estabelece também uma correspondência ou equivalência entre o macrocosmo e o microcosmos.
Nós somos seres inteligentes. E o que explica a nossa inteligência humana, tampouco é fruto do acaso. Ela é uma derivação, uma emanação dessa inteligência cósmica. A inteligência humana não é causa de si mesma, também não é fruto do acaso, ou como a teoria da evolução darwinista, materialista propõe, né? Um acidente evolutivo. Então, Leon Denis conclui que o universo é governado por uma inteligência superior. E essa inteligência ela pode ser discriminada, ela pode ser desvendada nas leis que regulam a física em geral, a ordem, a harmonia dos astros, mas também nas leis que regem a vida, né? Na arquitetura da vida também. Então, a compreensão de leis causais naturais é uma ocasião e uma oportunidade para que nós possamos atender à causa primordial e suprema, que é a inteligência. O problema da ciência materialista é que ela se detém na compreensão dessas causas quantificáveis e mensuráveis e suspende o juízo acerca daquilo que não pode ser compreendido experimentalmente ou verificado materialmente. Mas o grande postulado, que é a pedra angular de toda uma teoria unificada do universo, seria esse postulado de uma consciência que atravessa todas as coisas, né? De uma inteligência suprema. Leon Denis critica o materialismo, ele faz uma crítica ao materialismo, dizendo que, apesar da ciência moderna substituir os modelos antigos, pela observação experimental, precisamente, inaugurada na física por Galileu Galilei, né, que passou a mensurar e escreveu o movimento cinético a partir de experiências que poderiam ser reproduzidas, né? A ideia eterna, isso é bastante platônico, a ideia eterna que pressupõe ordem, unidade e inteligência superior permanece. Ele afirma: a força não é a lei. Ou seja, com isso ele quer dizer que as leis naturais não podem ser compreendidas apenas a partir de uma causa imanente aos próprios fenômenos, porque força é uma causa, e uma causa física, mas ela não pode, ela está no próprio plano das transformações naturais. E uma causa que está no próprio plano que deve ser explicado, não pode explicar o todo, né? Ela é parte desse todo. A matéria é outro elemento causal que pode explicar, né, certos. Nós podemos explicar muitas coisas através de transformações materiais. Mas a matéria, existe o princípio de equivalência entre matéria e energia, e é absolutamente espantoso, né, que ele não tenha dialogado com Einstein para afirmar isso. A matéria dissocia-se em energia, ele afirma isso baseado na descoberta dos raios catódicos por William Crookes, da radiação por William Röntgen e das experiências de radiação de Pierre Marie Curie. Então, ele já antevia que havia um princípio de equivalência que foi sistematizado em uma equação extremamente elegante por Albert Einstein, né? O mundo exige um motor transcendental, ou seja, nós, para explicarmos todas as mudanças e transformações naturais, nós não podemos buscar
causas sejam intrínsecas e imanentes, internas ao próprio plano dos fenômenos. A causa primeira tem que ser transcendental, anteceder como condição de possibilidade até da existência do mundo físico, né? Esse motor transcendental tem que ser inteligente. A harmonia universal não pode ser fruto do acaso. Aliás, nenhum tipo de harmonia, nenhum tipo de composição musical gera-se espontaneamente. Ela é fruto de uma concepção inteligente. Deus como unidade viva, assim como no livro dos Espíritos, Leon Denis ele vai romper com todas as religiões do livro revelado, as religiões abraâmicas, né, do livro revelado, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas remontam à mesma figura, seria Abraão, e são reveladas em textos considerados canônicos e que não podem ser mudados. Nas religiões do livro revelado, Deus é apresentado como pessoa, pessoa. E a grande inovação de Denis e Kardec é justamente apresentar Deus como um princípio, como causa. Então, ele rompe com o antropomorfismo. Deus é apresentado como razão universal, ou seja, a, a razão no sentido mais amplo do termo, né? Razão, a inteligência suprema. Ser absoluto, ser que determina qualquer tipo de existência ou de realidade. Por isso ele é absoluto. E a própria fonte de emanação do real. E unidade consciente sustenta todas as existências, né? Tudo que existe é uma emanação dessa razão universal. E é unificadora. Não se trata de um Deus antropomórfico, que também, tampouco, pode ser confundido com o universo, não é um panteísmo. Deus, o universo seria uma expressão, uma emanação no sentido de algo que é manifestação dessa atividade inteligente. E essa manifestação não pode ser confundida com tudo. A unidade essencial do universo. Ou seja, o Leon Denis pressupõe uma teoria do conhecimento unificada, exatamente como Platão e como os pitagóricos, né, de que as leis morais, as leis éticas não podem ser dissociadas da ordem social e política, que não pode ser dissociada de um estudo acerca da alma, da psicologia, que, por sua vez, está ligado a uma reflexão acerca da física, das causas e da própria cosmologia. Então, essa teoria de tudo, uma teoria unificada que remonta aos gregos, é defendida também por Leon Denis, né? Ou seja, matéria, força e espírito são três modos dessa substância universal, que é variável em vibração. Então, ele intui isso de maneira quase metafórica, né, para explicar essa gradação de graus variados que ele chama de condensação, né? Ele usa inúmeras referências científicas, né, como eu já adiantei, William Crookes, William Röntgen, Becquerel, Pierre-Marie Curie e Le Bon. Eram estudiosos do átomo e da radiação.
A partir disso, ele diz que a matéria se dissocia através de estados sutis e radiantes, ou seja, as forças radiantes eletromagnéticas, já se descobria no final do século XIX, eram intrínsecas à degradação da matéria. A distinção entre matéria e força, então, desmorona. Ou seja, são todos aspectos distintos de uma mesma realidade. E isso inclui também a noção de energia, né? O átomo, é evidente, nós sabemos hoje, com muito mais profundidade, que ele é divisível em muitas partículas e subpartículas, e o invisível é mais vasto do que o visível. Evidentemente, qualquer cientista que compreende leis matemáticas entende que a consciência acerca da arquitetura cósmica só pode ser apreendida através do pensamento e vai muito além da nossa percepção. Fenômenos psíquicos e espirituais, então, tornam-se factualmente possíveis. Bom, esse é um divisor de águas que ainda não foi superado, né, pela ciência. Muito embora nós não tomamos conhecimento de que aqui e ali muitos pensadores de nomeada vêm desenvolvendo pesquisas acerca do mundo espiritual, né? Um deles, a título de exemplo, eu citaria Konstantin Korotkov, que tem várias obras em que ele desenvolve métodos, inclusive mensuráveis, para testar a realidade espiritual. Um desses métodos seria as imagens do efeito Kirlian, né, de aura, né, em que ele tem instrumentação e mensuração. E tem várias obras, né, sobre isso. Uma delas que eu recomendo fortemente é Luz Após a Vida, Light After Life. Magnífico, em que ele vai tentar mostrar que a ciência não é incompatível com a realidade espiritual. E muitos outros, né, filósofos, físicos, um filósofo chamado Bernardo Castro, que defende também contra o materialismo científico a realidade do mundo espiritual. Então, esse projeto do Leon Denis, embora haja no século XX uma espécie, uma retomada, uma hegemonia do materialismo, mais recentemente ele vem sendo desenvolvido em diversas áreas, não só na física, na filosofia, na medicina, com os estudos sobre a consciência, sobre a glândula pineal, inclusive em universidades brasileiras. A evolução universal, esse é um princípio, né, do Leon Denis, que é incompatível com evolucionismo darwinista materialista, mas inteiramente compatível com o tipo de evolucionismo que já outro pioneiro da teoria da evolução, que foi Alfred Russel Wallace, né, que tem livro publicado sobre o sobrenatural, que foi o pai da ideia de seleção natural. Então, a ideia de evolução, de uma ascensão da natureza humana até uma ampliação de consciência, um estado que nos aproxima dos seres evoluídos, é um dos pilares da reflexão de Leon Denis. Unidade cósmica. O universo por detrás da universidade é uno. Essa unidade é uma unidade em todos os planos, né? Então, o físico, as leis naturais, elas não são dissociadas
acerca das questões humanas, acerca da moralidade, do caráter. Todas as almas são centelhas da mesma alma universal. Existimos dentro de uma teia luminosa que conecta tudo a tudo. Esse princípio de interconexão entre todas as coisas é também pitagórico e platônico, e Leon Denis reafirma isso em todas as obras. Nada está isolado, nenhum pensamento é perdido, nenhuma vida é inútil. Se tudo está conectado a tudo, Leon Denis vai dizer que cada ser individual é um pequeno elo que, por infinitésimo ou infinitamente pequeno que seja, o que abala um desses elos repercute de uma maneira, tem ressonâncias no todo. Então, a interconexão cósmica já implica a lei de solidariedade. Não existe uma evolução individual, como se fosse a conquista individualizada de um estado beatífico de nirvana. Não. Aqueles que ascendem a uma condição mental, consciencial superior, eles se sentem no dever de socorrer e assistir aqueles que ainda permanecem em estado de ignorância, porque tudo está conectado a tudo. Não é possível ascender sem que o todo tenha a ressonância, a repercussão dessa ascensão. E tampouco é possível cair ou regredir, em termos relativos, sem que isso também afete tudo. Então, essa interconexão já implica a lei de amor e caridade, uma solidariedade universal. Tudo tem consequência, tudo retorna. Ele inicia com a questão fundamental da existência, o universo não é acidente, a natureza segue leis harmônicas, e, com isso, ele antecipa a ordem subjacente a um caos que é apenas aparente. O universo é um texto inteligível, obra que pertence à inteligência suprema. Tudo procede dessa substância única. E aqui, substância é entendida mais ou menos no sentido aristotélico, como Aristóteles chamava de hipokeimen, que é o sujeito da predicação, a matriz da qual são derivadas qualidades e propriedades e características, atributos. Né? Tudo procede dessa matriz única. Há uma unidade substancial no universo. Né? São gradações vibratórias dessa mesma realidade essencial. Essa visão tem paralelo com a física contemporânea, mas se distingue dela inserindo a consciência como o elemento, ou causa primordial, o arquétipo, né, fundamental. A solidariedade universal emprega uma palavra muito em voga no século XIX, que vem do solidarismo francês, que é polissêmica, ela tem muitos sentidos, né? Tanto na sociologia, na política e na filosofia. É uma palavra complexa, né? Um conceito complexo. Mas ele se referia justamente a essa interconexão, ou vínculo, o vínculo entre seres sociais. Né? Há uma lei moral cósmica, todos os seres se interligam. Essa lei é cósmica, tudo está interligado. E, por ser uma lei cósmica, ela estabelece também uma equivalência entre o macrocosmo e o microcosmos. Nós, para compreendermos
ou desvelarmos aspectos ocultos ou enigmáticos do cosmos, nós temos a prerrogativa de buscar na interioridade uma reflexão acerca da nossa própria condição humana, porque somos seres inteligentes, através dessa investigação da própria alma, nós podemos ascender a uma compreensão mais ampla do macrocosmos. Pensamentos, emoções e vibrações circulam entre todos os planos da vida. Então, é importante observar que, para Leon Denis, fenômenos psíquicos, como pensamentos, afetos, emoções, são connaturais às vibrações físicas. Isso é demonstrado pelo Konstantin Korotkov, né? Que os nossos pensamentos eles podem interagir à distância, e ele faz essas verificações através do efeito Kirlian. Há uma rede energética que conecta mundos, almas e destinos, né? Tudo está interligado. O progresso, e progresso é outro conceito complexo, tem história e tem sido empregado no sentido negativo, mas progresso ele emprega no sentido evolutivo, de evolução ou aprimoramento humano. O progresso de um ser repercute no progresso coletivo, mas também a renitência, a inércia na ignorância também repercute no todo. Daí, os seres superiores se virem no dever de socorrer e auxiliar. Essa interconexão já pressupõe a lei de amor e caridade. As harmonias do espaço, né? Ele faz referência à tradição da música das esferas, que Pitágoras percebeu que relações entre posição dos planetas, posição aparente dos planetas no tempo, isso poderia ser transposto em relações, em proporções, e essas proporções, com isso, Pitágoras teria descoberto a escala musical diatônica, examinando essas proporções matemáticas. Então, Denis está nessa tradição. Os movimentos celestes formam a sinfonia silenciosa, percebida apenas pelos sentidos espirituais. Esse é o papel crucial da inteligência como faculdade que nos amplia a consciência e que abre uma perspectiva para uma visão acerca dessa arquitetura cósmica, né? Tem uma passagem num tratado antigo, de um antigo comentador de Platão, que afirma que quando Platão descobriu a teoria das ideias ou das formas, ele passou a ser provido de um terceiro olho. Então, essa terceira visão seria o desenvolvimento das nossas faculdades de maneira tal que nós possamos começar a descortinar ou aprender de maneira obscura ainda, mas de alguma forma essa arquitetura profunda do universo. A harmonia física, que inclui inclusive a música, é reflexo de uma harmonia moral e estética mais profunda. Aí, outro elemento que vem da tradição filosófica grega, que o bem e o belo se implicam mutuamente. O bem e o belo se implicam. O que é belo, necessariamente, é bom. E essa harmonia, então, além de uma ordem, não é uma ordem apenas intelectual, é uma ordem estética que faz com que o
própria palavra grega cosmos significa uma beleza bem ordenada. Denis descreve uma cosmologia musical. O cosmo é uma sinfonia vibratória. O silêncio aparente esconde uma vibração real. O silêncio do céu noturno é ilusão dos sentidos. Tudo é vibração, tudo é movimento, tudo é canto, num concerto, numa sinfonia universal. A lei harmônica dos planetas, invocando o que no tempo dele era conhecido como lei de Bode, estudos harmônicos, ele compara o sistema solar a uma harpa, cujas cordas são os planetas, afinados por leis matemáticas e musicais. A mesma lei preside número, a matemática de maneira geral, forma, ritmo, luz e som. Tudo é vibração e movimento. O cosmo inteiro é obra estética dessa inteligência divina. No grande enigma, ele vai falar da necessidade da ideia de Deus, Deus como um princípio, não é pessoa, princípio, a causa inteligente primordial, mas é uma causa criadora. Por isso, o Deus mencionado, princípio aqui de Denis, e provavelmente Kardec, é incompatível com a concepção de Aristóteles de Deus como primeiro motor imóvel, porque a ideia de um Deus criador, criação é movimento, e para Aristóteles movimento era imperfeição. Então, o Deus aristotélico não cria nada. Por isso, Leon Denis é pitagórico, platônico pitagórico. Ele aborda a centralidade da noção de Deus, não como dogma, nem como pessoa, mas como um princípio explanatório, que unifica ciência, filosofia e espiritualidade. Sem Deus, a ordem universal se torna sem causa. E é incompatível com o fato de existirem leis estáveis, leis simétricas, leis causais invariantes. Se existem leis, elas são incompatíveis com o caos. A consciência moral exige um fundamento. E o fundamento da moral é a própria estabilidade estética e beleza cósmica. O mal só é compreendido a partir de um princípio superior. Então, nós temos que postular esse princípio para, inclusive, refletir acerca do bem e do mal. A ideia de Deus é uma necessidade. As leis universais. Aqui Denis enumera as grandes leis que estruturam a cosmologia espiritual. Primeiro, lei de causa e efeito. Causa e efeito é um postulado natural, né? Todas as ciências se baseiam na causalidade de alguma maneira. Lei de progresso, entendido no sentido de evolução, é uma consequência do postulado de Denis, de que todas as coisas têm uma destinação final que é a melhor, que é o bem. Lei de harmonia, de consonância, de interconexão. E lei de solidariedade entre seres sociais somos, e abarca a lei de amor e caridade. E, finalmente, lei de evolução das formas e das consciências. E tudo isso é subsumido na lei do amor. Então, Leon Denis, o tempo todo, fala dos aspectos, né, das variações de forças. Esse era o sonho do Albert Einstein, a unificação das 4 forças físicas fundamentais numa única força, que a ciência ainda não conseguiu realizar o sonho do Einstein, né, de uma teoria unificada. Permanece no horizonte da evolução científica. E, dentre as variações das forças naturais fundamentais, né, tudo no universo é força.
Tudo pode ser explicado em termos de força, de transformações, de energia. Tudo é força, mas só Deus é poder. Só Deus é a causa fundamental, arquetípica, primeva. Isso instaura a lei do amor. Como força atônica da noção física de força é a atração, o amor também é uma força de atração, mas uma força que enlaça, que une, que unifica os seres. Né? Pode unificar dois seres, ou pode unificar todos. A lei do amor é uma lei de unificação, inclusive uma lei de unificação interna, psíquica, porque nós somos num mundo de expiação, né? Ainda em que o mal prevalece, em que as guerras, a crueldade, os genocídios prevalecem. Né? A nossa consciência, que é recente na evolução humana, é uma aquisição relativamente recente na história multimilenar da evolução humana, a consciência é frágil, ela é sujeita a fragmentar-se com facilidade. E a fragmentação psíquica se manifesta nos distúrbios, nos transtornos psíquicos. Né? E a lei do amor unifica aquilo que está fragmentado. Então, é uma terapêutica também interna. Ela pode unificar internamente o indivíduo, mas é a lei suprema, a força, o poder supremo. Tudo é força, só o amor é o poder. A vida é um grande organismo regido por ordem e finalidade. E essa concepção de Denis, de que o universo é um ser vivo. O Espiritismo, a arte, Denis nos revela algo maior. Ele não é só o grande arquiteto do universo, o criador. Ele é o grande esteta. O universo é uma obra de arte. Como existe um princípio de equivalência entre o macrocosmo e o microcosmo, nós deveríamos ser, ou devemos ser, e somos, de fato, uma obra de arte em execução. Nós podemos errar os pigmentos das tintas, podemos errar na escolha dos materiais, podemos recomeçar, enfim, essa obra em execução. Mas o nosso destino é uma obra de arte em execução, assim como é o universo. Deus é o grande esteta. O universo não é só funcional, ele é belo. E ele é belo porque ele é bom. Porque o destino de todas as coisas, a finalidade última, é o bem. A arte humana é apenas um reflexo distante da grande arte que estrutura o cosmos. Por isso, nós somos uma obra de arte em execução. Mas também, através da arte, nós podemos usar a arte como um ponto de partida para ascendermos a uma reflexão acerca das coisas elevadas. Nós podemos usar a arte humana como ponto de partida para uma apreensão e a contemplação da grande obra de arte que é o universo. Então, a arte, não só a arte, todas as criações humanas, né? A literatura, a própria ciência, podem ser pontos de partida para a contemplação dessa obra de arte majestosa que é o universo. E ele vai além. Se Deus cria, as almas também criam. Nós também temos o poder de criar. Nesse sentido, nós somos agentes causais. Nós criamos, nós produzimos, nós temos inventividade, nós somos criativos. Cada espírito traz em si uma parcela do poder criador.
somos aprendizes, artistas em evolução. E, por conseguinte, nós deveríamos ser os artesãos e os autores do nosso próprio destino. É crucial para a felicidade humana que nós nos desenvolvemos, todos os nossos talentos e vocações, de maneira tal que nós sejamos os autores do nosso destino. Então, somos co-criadores, né? Ideias, mundos, formas, destinos. E daí a importância de nós cultivarmos e selecionarmos os pensamentos elevados e os desejos elevados. O que aponta a finalidade, o que aponta o objetivo, o propósito, não é o pensamento, é os nossos desejos. Então, nós temos que selecionar desejos elevados e pensamentos elevados, porque é a mescla de pensamento e desejo que será o princípio criador, artístico, modelador da nossa vida. No plano espiritual, Denis descreve paisagens impressionantes, né? Catedrais de luz, formas fluídicas vivas, geometrias que respondem ao pensamento, elas são interativas com o nosso pensamento. Nesse plano, pensamento e desejo e emoções se conjugam como instrumentos de construção e de criação. É uma arquitetura dinâmica, vibratória, luminosa. Mas o treinamento é aqui. Nós temos, nenhum pensamento fica sem repercussão. Nós temos que ter essa consciência de que não há pensamentos, que o cultivo de pensamentos vis não tem consequência nenhuma. Tem consequência individual, pessoal, e consequência cósmica. Né? Isso aumenta a responsabilidade de nós cultivarmos bons pensamentos e bons sentimentos. Nada é sólido como na Terra. Tudo é vivo, pulsante, consciente. Os templos do espaço, esses templos não são construídos com pedra, são construídos com vibração. A literatura mediúnica é farta em descrições desse tipo. Cada arco, cada coluna, cada cor, cada luz é resultado de pensamentos elevados. E diga-se, de emoções, sentimentos elevados. Nós não podemos separar pensamento de emoções, sentimentos e da vontade. E o que determina a nossa finalidade, nosso propósito, nosso objetivo, é a vontade. Pensamento conjugado com elementos psíquicos. A arquitetura espiritual não é só beleza, é pedagogia. Ela instrui pela forma. Bom, Leon Denis talvez tenha participado em Lyon, né? Talvez, de um movimento de estudos esotéricos e que era o escocismo, né? A franco-maçonaria. Talvez ele tenha feito parte de uma ordem, né? Em que cada elemento da construção do templo tem um significado simbólico profundo. E por isso ele, talvez influenciado por essa concepção de uma ordem esotérica, ele afirma que no mundo espiritual a própria forma, a própria arquitetura das coisas é um tipo de pedagogia. E aqui chegamos a um ponto central, né? O universo é ciência mais arte. Ciência e arte não estão separadas, não é dado intelectual estéril, sem sentimentos, sem o êxtase da contemplação. Não há conflito entre razão e beleza. O cosmos é matemático e é poético ao mesmo tempo. Matemática, poesia, música e arte se conjugam nessa visão estética
de mundo. Forma e significado são inseparáveis. Solidariedade universal, a interconexão entre todas as coisas, que vai implicar a lei de amor e caridade. Tudo vibra no conjunto. Assim como os astros se atraem pela gravitação, as almas se atraem pelo pensamento e se atraem pelo tipo de vibração que emitem e que é resultante de toda a nossa configuração psíquica, do nosso caráter, enfim, da nossa condição espiritual. A solidariedade não é só moral, é uma lei cósmica, é o vínculo de todas as coisas. Ou seja, o bem que fazemos ressoa, repercute, ele ecoa, né? Porque tudo é vibração. A vida de um afeta de muitos. Isso significa que, pela lei de amor e caridade, nós não podemos, e por essa lei de solidariedade universal, não podemos ficar indiferentes em relação às mazelas humanas, em relação à ignorância, em relação à crueldade, em relação àqueles que passam por expiações. Nós não podemos ficar indiferentes, porque a vida de um, por insignificante que pareça, afeta a de muitos. A prece como vibração. Para Denis, ela não é um açúcar, não é um clamor, como na tradição cristã. É emissão, é irradiação, é emanação dos nossos pensamentos, é nos colocarmos em um estado mental de consciência, até num extremo, um estado místico, né, e espiritual, em que nós nos fundimos com essas vibrações universais. É sintonia. Toda prece sincera cria uma espécie de ponte luminosa entre quem emite e quem recebe. Finalidade, então, não seria pedir, suplicar, seria nos sintonizarmos com essa vibração superior. E Leon Denis, num opúsculo que se chama O Espiritismo e as Forças Radiantes, vai dizer que nós somos imersos num mar vibratório, que nós poderíamos entender como, metaforicamente, a partir das teorias de campo, nós estamos num campo vibratório, né? Mas, quando nós nos tornamos surdos, nós não ouvimos essa harmonia universal, e a prece seria um instrumento para isso. A vida se desenvolve em ciclos: nascimento, vida, morte, renascimento, sem interrupção. A morte, nós sabemos, é apenas uma mudança de plano. Nada se perde, tudo migra. A inteligência é mediadora que distingue a consciência pensante da matéria. Inteligência, no sentido mais amplo, nós poderíamos entender aqui como consciência. Se a inteligência está no homem, ela deve se encontrar nesse universo do qual ele é parte, e o que existe na parte está no todo. A própria inteligibilidade da natureza, o próprio fato da natureza ser passível de ser compreendida através de relações matemáticas, evidencia que é a inteligência que governa os mundos e rege o universo. Essa inteligência se manifesta através dessas leis, que são, ao mesmo tempo, ordenadoras e conservadoras. Cada existência é uma lição, cada mundo uma escola. A alma sobe degraus de experiência, aproximando-se lentamente da unidade. Essa unidade de tudo, né? Isso também tem uma longa tradição mística, né? Na história das ideias humanas, que vai de Pitágoras, Platão, neoplatonismo, neopitagorismo, hermetismo e todos os misticismos, até
que, que transmitiram essas verdades até o século XIX. A grande causa para Leon Denis é reconhecida pelas denominações providência, grande arquiteto, ser supremo, Pai celeste. É sempre o centro, é o uno, a lei, a razão universal em que o mundo se reconhece, possui, encontra sua consciência, o seu eu. Nosso próprio senso de identidade deriva disso, dessa possibilidade de nos termos essa união mística com o todo. O universo é a expressão do pensamento de Deus. A arte divina se manifesta em leis, ritmos, formas, vibrações. Quando um artista cria, ele se conecta com essa fonte. Ou quando o cientista faz a descoberta, ou o gênio, né, o grande gênio, ele encontra um veio rico que o conecta com essas forças irradiantes. A inspiração é participação do alto. Então, ao mesmo tempo, nós somos co-criadores e buscamos a força motora que insufla a nossa busca pela verdade, pela descoberta, pela arte. Buscamos essa inspiração nessas forças irradiantes. A música das esferas, né? No plano espiritual, cor e som se fundem. É um tema pitagórico, música das esferas e platônico. No mito de Erro, Platão fala que o universo inteiro está nos joelhos da deusa da necessidade, Ananke, e ali há um fuso com vários círculos, várias esferas, né, como se fosse um tear, e cada círculo girava num tom musical, num tom, e era impulsionado por uma das sereias. E o conjunto dos tons fazia uma música celestial. Denis explora esse tema pitagórico. Cor e som se fundem, cada mundo vibra em uma frequência, cada alma tem um tom. E nós temos que, no todo, na unificação, a despeito das muitas distinções, da especificidade irredutível de cada ser, nós podemos compor um grande, imenso coral que canta a mesma harmonia, cada um com a sua voz. Cada alma possui um tom, o universo inteiro é uma sinfonia. A música é a porta para as esferas superiores. Um filósofo romeno, completamente encantado com o universo, dizendo que a vida não tinha sentido, afirma, a despeito dele tender a ser um descrente, ele sabia que Deus devia existir porque Bach existiu. Então, através da música de Bach, ele foi compelido a aceitar a existência de uma inteligência superior. Cores e vibrações, tudo no plano espiritual é luz, luz condensada, vibrante, luz consciente. A estética da alma se revela naquilo que ela emite, e daí a nossa responsabilidade em todos os momentos, não só nos momentos de reflexão, todos os momentos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque a estética da alma é aquilo que ela emite. A cor é a assinatura espiritual. Então, a alma artista, nós somos artistas da vida. A evolução moral e intelectual é também evolução estética. Por isso, o destino deve ser uma obra de arte. Uma alma elevada cria o belo porque tornou-se bela dentro de si. Então, o começo dessa obra de arte consiste em unificar aquilo que está fragmentado em nós mesmos. O universo como escola, né? Os mundos são salas de aula, cada existência um capítulo, cada experiência uma lição. A pedagogia divina é cósmica. Quem
inclui, inclusive, a pluralidade de mundos e existências. Todos os seres são interligados e se influenciam reciprocamente. O universo está submetido à lei da solidariedade, à lei da interconexão. Tudo está regulado em vista de um objetivo, que é o aperfeiçoamento contínuo do ser e o crescimento nele da soma do bem e do belo, que se implicam mutuamente. Tudo converte para 4 leis fundamentais. Unidade, a lei de unidade. Unidade, inclusive, nas esferas do conhecimento humano. A harmonia, uma harmonia que, ao mesmo tempo, física, matemática, musical. Solidariedade, lei de amor e caridade, e evolução. O universo é uma sinfonia regida por vibrações morais e estéticas. As coisas não são separadas. Numa síntese, Denis apresenta uma cosmologia vibratória e unitária, um universo vivo, inteligente, harmônico, que tem consciência, é um ser vivo, de fato. Um Deus que é consciência, amor e lei. E uma evolução que é ascensão, ao mesmo tempo, moral e estética, e também de conhecimento. Uma solidariedade universal que liga todos os seres. E a comunhão permanente entre mundos visíveis e invisíveis, que é ainda Leon Denis, embora ele fosse otimista em relação a isso, ele achava que a humanidade estava a um passo de unificar ciência e mundo espiritual, mas isso não aconteceu ainda. Conclusão: o templo infinito. O universo é um templo vivo. O tempo é o local privilegiado para a comunhão e a contemplação divina. Somos pedras luminosas dessa construção eterna. Não há fim, não há queda sem reerguimento, não há dor sem propósito. Evoluir é participar dessa grande obra. Criar é participar da beleza divina. E eu finalizo com uma pequena história de que pedreiros medievais estavam quebrando pedras e um cavaleiro passou e perguntou a cada um deles o que eles estavam fazendo. Um deles respondeu: estou quebrando essas pedras. Ele perguntou, fez a mesma pergunta para o outro pedreiro. Ele disse: eu estou fazendo paralelepípedos para o meu Senhor. E finalmente ele perguntou para um terceiro o que ele estava fazendo. Atividade exatamente igual à dos companheiros. E ele disse: eu estou erguendo uma catedral. Nós devemos começar burilando o íntimo, como se fosse uma pedra tosca, mas sem perder de vista o templo eterno, cósmico, que Leon Denis nos ensina em suas obras. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos com emoção. Foi um passeio na profundidade espiritual de cada um de nós, do ser e do ser. Muito obrigada. E Sebe, muito agradecido a você, Rubens, por esta experiência moral e estética, já que são 2 palavras que você usou ao longo de toda a sua exposição. E você trouxe esse vislumbre, um passeio por essas obras de Leon Denis,
mostrando a grandeza desse filósofo poeta e como está provado nos seus, particularmente nas últimas citações que você traz, que ele é filósofo poeta. Exatamente. Ele é filósofo poeta, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Nós temos aqui duas participações, viu? Temos a Kika Cavalcante, que nos cumprimentou logo no início, e o nosso bravo Carlos Nascimento, nosso editor aqui visual, que ele disse assim: estes estudos do Rubens me lembraram a música do nosso querido Antônio Mileco. Você conheceu Antônio Mileco, né? Sim. Você é uma música, você é uma canção que Deus canta. Isso aqui é a letra de uma canção do Mileco. Você é uma canção que Deus canta, ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, ele gostou de compor você. Ninguém traz o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem seu coração, que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso. Desculpem. Rima rica que faltava no poema do universo. O Mileco também é uma alma generosa e Que beleza. delicada. Então, nós estamos praticamente sobre o tempo. Aliás, nós passamos um pouco do tempo, mas eu queria, primeiro, que ao longo de toda a sua exposição, toda vez que você falava em interconexão, conectado, eu pressinto aí a física quântica, a lei da interconectividade, que está prenunciada e anunciada aí. Você concorda que em todos os momentos era a quântica que você estava falando? Ou estava a ela se referindo? É, sim, embora ele tivesse entrevisto isso apenas intuitivamente, Sim, claro, 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 porque isso é depois dele. mas, mas as teorias contemporâneas acerca da consciência, elas inclusive se baseiam na mecânica quântica. E cientistas como Amit Amit Goswami, Goswami, exato, e outros neurocientistas recorrem à mecânica quântica. isto. Olha, você sabe que eu tenho. Você disse que não podemos garantir que ele tenha tido conhecimento das formulações de Einstein. Sim. Mas olha, eu acho que ele deve ter tido. Porque o Leon Denis era uma tal antena. Você acha que é mais para sim ou mais para não? Em termos de suposição, né, eu suponho que, como ele frequentava a Academia de Ciências de Paris, ele teve alguma notícia. E não menciona porque ele não teve acesso direto a Einstein ou aos trabalhos dele, né? Então, eu especulo que tenha sido isso, porque não Eu acho. é uma coincidência assim, gritante demais. Eu acho que ele não teria mencionado porque não se aprofundou no Exato, trabalho de Einstein, porque com a seriedade dele, ele não iria só com certeza. fazer assim uma coisa epidérmica, superficial, né? Quando você falou assim, os elementos fundamentais, matéria, força, inteligência, aí você fez uma ligação com Platão e Aristóteles, aí que diziam que há um princípio inteligente, ambos dizem. Isso é o logos, o nous ou o que que é? É, em Platão ele chama de nous. Em Aristóteles, ele chama de primeiro motor imóvel, que não cria, porque criar é movimento, movimento é imperfeição, mas que em Aristóteles existe uma espécie de lei de atração.
O primeiro motor imóvel atrai, né, o que é imperfeito rumo à perfeição por uma espécie de desejo amoroso. Mas essa atividade plena dessa inteligência, como que se manifesta através da sua criação, da sua obra, isso é incompatível com Aristóteles. Então, Kardec e Denis são incompatíveis com Aristóteles. O Rubens, embora o pensamento aristotélico tenha essa feição materialista, quando você diz que o primeiro motor, ou quando ele diz que o primeiro motor exerce uma espécie de atração para Sim, as coisas imperfeitas e, a partir dessa interação, digamos, se tornem perfeitas ou a caminho da perfeição, sim. você acha que isso seria uma espécie de deltropismo, uma intuição aristotélica? E ele qualifica esse primeiro motor imóvel como pensamento de pensamento. A Isso. única atividade dele é pensante, ou seja, né, é uma inteligência É uma pura, inteligência. né? Quer dizer, o Então, raciocínio seria mais ou menos esse, né? isso. Isto. Nossa, que beleza isso. Quando você falou na razão universal, é Sócrates, né? É Sócrates, né, Platão, Hegel também, Também, tá certo. Mas é que o Sócrates é Sócrates. é Sócrates, Sócrates é Sócrates. É, nem eu estou entendendo aqui o que eu escrevi. Agora só Deus. Mas então vou passar para outro apontamento. Quando você disse assim, quando você falava do ser absoluto, e você falou na unidade consciente que sustenta todas as existências. Eu não anotei toda a sua citação, mas ela me lembrou Plotino. Eu não sei. Ah, sim. Tem relação com o neoplatonismo de Plotino, ah, e de outros, né, Aham, neoplatônicos, e sobretudo a questão do uno, isso. né, bem próximo de Plotino. Que são as emanações e tudo, que vai tudo, né? Exato. É. Eu achei muito interessante você fazer referência ao efeito Kirlian várias vezes. Exatamente o corolário dessa tua associação. Então, porque aquilo que Leon Denis entrevia, né, baseado nas pesquisas acerca da radioatividade, e que ele fez uma transposição para o plano do espírito, isso tem sido estudado cientificamente, né? Então, eu quis mostrar que ele foi uma espécie de pioneiro que antecipou em 100 anos o que só agora começou a acontecer. Eu vou até compartilhar uma tela aqui. São livros, né, desse russo, Konstantin Korotkov, os princípios da análise do bem-estar, mas energia humana, ah, ele criou, né, esse método investigativo quantificável, que é a bioeletrografia, e aí que entra as imagens do efeito Kirlian. Essa obra que me impressionou demais chama Luz Depois da Vida, eu recomendo. Infelizmente, parece que ela está esgotada,
a minha é eletrônica. Mas nessa obra ele vai demonstrar que a ciência é perfeitamente compatível com a concepção de um mundo espiritual. E outras obras, Aura e Consciência, a Energia da Vida, Energia da Consciência, enfim, é um autor físico que se dedicou à mecânica quântica e à, à cosmologia e que está estudando o mundo espiritual, né? Então, por que que eu insisti nisso? Porque ah, se a codificação foi apresentada como, ao mesmo tempo, como moral, né, ciência e filosofia, o princípio de todo o campo do conhecimento humano é que é conhecido como falseabilidade, ou seja, teorias melhores vêm agregar novas concepções às concepções anteriores. E eu acho que todo estudioso deveria fazer isso, né? E buscar aprofundar aquilo que foi enunciado em linhas gerais, né? No Livro dos Espíritos, isso é repetido exaustivamente. Olha, para a inteligência humana isso é suficiente, está para além da compreensão, está para além da linguagem humana. Então, isso é praticamente um convite ao aprofundamento, né? Nós temos que manter os princípios fundamentais da doutrina, mas devemos também enriquecê-los com novas pesquisas. Por isso que eu insisti nisso. Isso. E mostrar a pertinência das intuições de Leon Denis, né, no Grande Enigma, que foi escrito em 1905. É uma coisa espetacular esse enigma. Quando você falou da evolução universal, aquele tópico, você falando sobre um princípio no pensamento de Leon Denis. E você falou no Alfred Russel Wallace, o pai da ideia da evolução, etc. Você, você incluiria aí o Herbert Spencer? Sim, e muitos outros que fizeram parte de uma pleiade de pensadores, né, que estavam abertos para o mundo espiritual. É ele, William James também. Uhum. E nós temos aqui mais uma participação, só mais uma observação aqui. Quando você falou uma lei moral cósmica, todos os seres se interligam, olha a quântica aí. Quando, nesse momento que você falava da ligação entre microcosmo e macrocosmo, essa lei moral cósmica, todos os seres se interligando e tudo, isso nos faz lembrar o tudo que está em cima está embaixo do Trimegistro? Do Hermes Trismegisto, Isso, sim. Sim, ele está na esteira dessa tradição essa tradição. neopitagórica, né? Do Porfírio, do Jâmblico, são Isso. textos que estão na mesma cadinho cultural. Uhum. Nós vamos, você como está permanente aqui no ICEB, você pode voltar para nos falar, você é especialista em Pitágoras também, sobre a música, esses movimentos sutis e tudo, você vem falar sobre Pitágoras, Sim, ok? Está combinado, né? música das esferas, é um tema pitagórico. Espetacular. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui uma anotação. Você levantou como uma hipótese o Leon Denis maçom.
Sim. né? É, você Há registros de que ele tenha sido iniciado na loja de Lyon. lá naquela loja de Lyon. Isso. Deixa eu ver aqui as participações. Bem, a Leia Brum diz: quanta amorosidade e simplicidade para explanar coisas complicadas para o meu pequeno cérebro. Olha lá, Leia. Mas ele consegue sim, eu concordo com você. O Teodoro está nos cumprimentando também. E o Espiritismo em Síntese 2018 diz assim: Einstein, como Mendeleev, eram médiuns de efeitos físicos. Acredito que Leon Denis tinha conhecimento dessa particularidade mediúnica do próprio Einstein. Pena que não houve uma interação deles. Sim, eu tinha ah, Informação? essa intuição, mas é uma lacuna de algo que eu não busquei as fontes para tentar investigar a possível conexão entre Einstein e Mendeleev e Leon Denis. Mas é uma lacuna que eu tenho que suprir aí. Isso é uma sinalização Sim, passível de ser verificada, confirmada, é isso? exato. Uhum, tá certo. Então, nós estamos agradecendo aqui ao Teodoro essa lembrança e tudo. Olha, as outras coisas que eu teria a dizer, todas se sintetizam no meu encantamento pelo Leon Denis e meu agradecimento profundo por você nos ter trazido essa experiência, essa vivência, essa delicadeza, essa felicidade espiritual, estética para nós hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, porque é, eu sou quem mais é beneficiado ao preparar esses estudos. Eu me coloco, né, em conexão com os orientadores, os guias. Então, é uma grande oportunidade. E numa próxima vez eu posso falar da música das esferas, especificamente no pitagorismo. E em outra ocasião, eu gostaria muito de falar sobre o fundador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, com físico experimental, ah, foi o Barrett. Eu estou aqui anotando, hein? Teus próximos temas: pitagorismo, Pitágoras, pitagorismo e Barrett. Isso, Teus próximos temas para 2026. perfeito. Tá combinado. Tá Já vou combinado. Só faltamos começar a preparar. isto. Só estamos agora para definir as datas. Perfeito. Então, pois é, o que é muito bom, o que é excelente também acaba, não, se interrompe para darmos continuidade em emanações a partir de agora nos nossos estudos, reflexões, encontros, etc. Oh, Rubens Sobrinho, Nunes Sobrinho, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, diz a você. Então, nós vamos com esse agradecimento, mestre querido, com as almas plenificadas das belezas do que pode a inteligência humana forjar em nosso nível a respeito da grandeza da obra de nosso Pai, ao te agradecermos, Jesus, por tudo que recebemos neste estudo, rogando-te a multiplicação de bênçãos por sobre o nosso querido irmão Rubens Sobrinho, que ele tenha sempre a inspiração, a proteção de tua luz, de tua mente, de teu coração, para dar continuidade a essa sua tão profícua, profunda
criteriosa trajetória. Deus abençoe o nosso irmão. Jesus abençoe o nosso irmão. Nós te agradecemos as bênçãos por sobre o ICEB, por sobre todos os que estiveram e ainda estão conosco em ambos os planos de existência. Terminamos, mestre, com o encerramento de nossa Rosa Martins. Então, vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe Espiritual, e a toda a cúpula espiritual do nosso querido ICEB, agradecendo por essa linda viagem que tivemos aqui hoje, sobre os pensamentos de Leon Denis, sobre seus livros. Obrigada, Mestre. Obrigada por essa oportunidade que o ICEB nos dá de relembrar esses ensinamentos, esses pensamentos tão bonitos e tão completos como nós vimos aqui hoje, em termos de evolução da ciência, da interação da ciência com a religião, os livros de Leon Denis. Muito obrigado ao nosso palestrante, Rubens Sobrinho, por esse trabalho tão bonito e tão completo em relação a esse tema. E vamos encerrando então as nossas atividades de hoje, vos pedindo sempre, Senhor, que a vossa paz possa chegar a todos os cantos do nosso país, do nosso planeta, para que assim possamos, com pensamentos melhores, mais saudáveis, possamos seguir estudando, aprendendo e agradecendo por essa oportunidade que o ICEB nos dá, de termos bons pensadores trazendo tantos ensinamentos para nós, como aconteceu hoje. Graças a Deus, e ficamos em paz.